Fala, visionários! Mais um dia aqui no estúdio do seu podcast para gravação de mais um episódio do Direito às Cegas. Quero te dar boas-vindas aqui nesse momento tão especial, onde a gente vai ter uma discussão fantástica sobre um dos temas que eu mais gosto: relacionamento, conexão, identidade, é o que a gente vai conversar aqui hoje. Inclusive, já quero pedir para você, segue a gente lá no Instagram, vem se juntar à nossa comunidade de visionários e continuar essa conversa lá depois. A gente vai ter corte, a gente vai ter discussão, vamos ter muito conteúdo de qualidade. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, você já sabe o que fazer. Você vai lá, clica na inscrição, clica também no sininho para você receber todas as atualizações em primeira mão e aí a gente vai bater nesse papo aqui como sempre. E antes de eu chamar o nosso convidado, antes de apresentar aqui o nosso podcast, como sempre, vamos aqui para uma historinha, uma historinha como todo o nosso primeiro episódio tem, né? Nosso primeiro momento aqui do episódio tem. Certa vez, um sábio estava andando numa floresta, ele muito entendido dos relacionamentos das pessoas, ele observava alguns lenhadores. E observando esses lenhadores, ele percebeu que um deles estava com o seu machado cego, um machado totalmente sem afiação nenhuma. E de repente, ele, observando lá que já eram 3 horas seguidas de trabalho contínuo, ele chega para aquele lenhador e pergunta: aqui, por que você não afia o seu machado? E ele disse: olha, eu não tenho tempo para fazer isso, você não está vendo que eu estou aqui tentando derrubar a árvore? No fim de contas, a gente percebe aqui nessa história que muitas das vezes a gente está aqui tão focado nos nossos objetivos que nós nos esquecemos de, inclusive, afiar os nossos principais ferramentais, as nossas principais ferramentas. E hoje, para falar de uma das ferramentas mais essenciais, que são os nossos relacionamentos, a nossa conexão com as pessoas, a gente chamou um convidado mais do que especial. E para falar sobre ele daqui um pouquinho, chama a vinheta, vem vinheta para a gente começar o nosso episódio. Fantástico, visionários! Então vamos aqui começar. Para falar sobre isso, estou chamando aqui Luciano Gontijo. Luciano, me conta, quem é você? Oi, Matheus Lembre. Prazer, foi uma alegria grande esse convite. É inusitado para mim, na hora que eu vi o seu projeto, e achei fantástico. Foi assim, automático, né? A vontade de estar vindo aqui, o convite que você me fez. Eu sou formado em Direito, né, com especialização em Direito Público. Estou na Assembleia Legislativa há um bom tempo, né, já está próximo a 30 anos já lá no Legislativo. Uau! É verdade. E nesse tempo eu passei por Brasília 4 anos, na Câmara dos Deputados, né? Então eu posso falar há 3 décadas trabalhando no Poder Legislativo, com a política, com o sistema, né, eleitoral, com o processo de tramitação, com conexões com pessoas. Fantástico. Com oportunidade de audiências públicas, diálogos, escutar a sociedade civil organizada, enfim. É uma oportunidade que a gente tem, que eu falo, de escutar pessoas, conversar com pessoas, escutar as vozes das ruas, né? E daquilo ali auxiliar aos parlamentares que a gente trabalha em organizar formas de ter melhor normas para aplicação na vida cotidiana de todos, né? E estamos aqui para bater esse bate-papo com você hoje no programa Direito às Cegas, e estou aqui para a gente cada vez mais tá aprendendo também e oferecendo um pouquinho da nossa experiência. Fantástico. Luciano, até para os nossos ouvintes, os nossos visionários te conhecerem melhor, eu vou fazer uma audiodescrição minha, você faz logo na sequência só para eles visualizar quem está lá do outro lado, né, que não pode enxergar com os olhos, possa, através da sua fala, né, saber quem é você. Eu, por exemplo, sou um homem de mais ou menos 1,74 m, estou com saltão, estou com quase 1,80 m, tenho aqui um cabelo mais escuro, barba que contorna o rosto, e sou o seu anfitrião. Luciano, e você? Perfeitamente. Eu tenho 1,71 m, um pouquinho acima do peso, né? Com sobrepeso, né? Tô com aproximadamente aí 112 quilos, depois de uma boa academia, espero chegar até os 100 até o final do ano. Vai chegar. Diminuir os dígitos aí de
de 3 dígitos para as 2, né? Então a gente tem uns 72 de altura e um barbão, né? Tanto é que quando o pessoal chegava e falava aqui comigo lá na Assembleia, Matheus, você não acha que ele tá parecendo o Cortella? Mário Sérgio Cortella. Tem uns que falam que é Mário Sérgio Cortella, tem uns que é mais César Menotti Fabiano, enfim. Geralmente é um gordinho barbudo ali como referência, sabe, Matheus? Fantástico. Luciano, a gente vai falar aqui com o pessoal sobre conexão humana. E para começar essa conversa, eu vou começar, inclusive, com uma das perguntas que me fizeram e pediram que eu fizesse a você. Bacana. Luciano, hoje, essa habilidade de se conectar com pessoas, de criar relacionamentos, ela é uma habilidade sua, natural, ou ela foi construída ao longo do tempo? Eu acho que é os dois. Acaba que a gente, né, pelo ambiente que a gente tá, meu pai sempre mexeu com política, com pessoas, né, com relacionamentos. Então, desde pequeno, pré-adolescente, adolescente, a gente está nesse métier. E também a gente dedica, a gente estuda, a gente tenta fazer com que a gente construa uma forma de ter essa interação com as pessoas. Então, o network é importante, a forma da gente, às vezes, é inibido, ou às vezes a gente com vergonha de alguns lugares, e você tem que superar isso, né? Às vezes você tem que provocar para que você possa estar conectado com pessoas mesmo, puxar assunto, criar oportunidades para você ter essa conexão. Então eu falo que é uma questão dupla, né? É os dois. É a questão da gente ter um ambiente que lhe faz, mas também não adianta se você não se provoca a também fazer com que favoreça, né, as oportunidades de conexões, de conversa, de relações, né? Entendi. Mas não é dom, não é talento. Ou pode ser dom e talento também? Eu acho que os dois, voltando a falar, porque também a gente tem hoje em dia, porque a vida moderna com redes sociais, a gente hoje em dia é obrigado a se apresentar, a falar, a fazer vídeo, a fazer history, você tá fazendo selfie. Quem não comunica se trumbica, como se diz o velho guerreiro chacrinha, né? Então acaba que a pessoa ela também tem a oportunidade de ler livros, né, que fazem com que você melhore o poder de fala, o poder de expressar, né? E também você tem muitas ferramentas, cursos, YouTube. Eu acho que hoje em dia você não tem como ficar fora dessa, não. Para você vender seu produto. E eu falo que a questão do relacionamento, você se mostrar, ela é necessário que você, às vezes, mergulhe e procure, né, táticas, formas, técnicas de oratória para que você comunique melhor. Então, eu falo assim, que é os dois. Agora, aquela pessoa que não tem o dom, não nasceu com aquilo, ela pode muito bem, com técnicas, com orientações, passar a conseguir conectar com as pessoas e falar com menos inibida, digamos assim, né? Entendi. Eu tenho até uma visão sobre esse assunto em específico, Luciano. Quando a gente percebe essa questão das conexões, eu até vejo que sim, tem algumas que elas são muito intencionais. Eu, particularmente, tenho algumas conexões que eu faço que falam, não, realmente eu quero chegar perto daquela pessoa e quero me aproximar, me aproximar, conversar com ela e criar ali um contato que no futuro, quem sabe, pode, né, me levar a grandes lugares, junto com aquela pessoa, construindo conjuntamente. Mas eu também vejo que existe aqui um grau de incógnita, né? Um grau de imprevisibilidade muito grande. Até para falar da gente, né? O Luciano, inclusive, já foi meu chefe, para quem não sabe. O Luciano foi uma das pessoas que me ensinou muita coisa nesses últimos 3 anos. No fim das contas, Luciano, a gente vai perceber também que tem um quesito aqui de imprevisibilidade. Eu tenho aqui uma frase que, inclusive, eu tenho trabalhado bastante, o pensamento que eu tenho trabalhado, que é o seguinte: você precisa ser a possibilidade, né, a solução provável, a solução possível, naquele cenário mais improvável. Ou seja, é aquele momento de você estar se conectando com pessoas nas situações que, inclusive, estão fora da sua zona de conforto, para que você consiga se colocar ali futuramente com essa pessoa que era improvável, numa solução possível para ela. O senhor sente isso na sua carreira? Teve algum momento, alguma situação específica que o senhor falou, poxa, foi muito aleatório isso que aconteceu, mas se não fosse essa aleatoriedade e eu ter me colocado nessa situação de aleatoriedade, eu não teria chegado onde eu cheguei? Não tenha dúvida. Inclusive tem um amigo meu que fala uma situação interessante. A questão
do aleatório é um imprevisível, mas você tem que estar preparado para isso. Então, vou dar um exemplo muito simples, né? Uma pessoa está indo para o exterior e precisa de uma pessoa que possa orientá-lo, caminhar junto com ele, uma consultoria para aquele evento específico, e chegou até você, o seu nome. Porém, a viagem está próxima, daqui 15 dias. Se você não tiver o seu passaporte e não tiver com visto para aquela viagem, já era. Então, até para as imprevisibilidades, você tem que estar pronto. Então, eu acho que isso é interessante, essa reflexão que a gente faz aqui para tudo. Às vezes você tem uma oportunidade, mas se você não tiver um preparo, né? Se você não tiver aquela condição de ir, você está fora do jogo, do play, né? Então, isso que eu acho que é uma reflexão bacana para nós. Você, sem estar preparado, nem na imprevisibilidade você consegue navegar. Exatamente. Olhando para trás hoje, Luciano, o senhor está onde o senhor imaginava há 30 anos atrás, por exemplo? Quando estava começando a carreira, o senhor estaria onde está hoje? Não. Acaba que no início a gente está começando, aproveitando todas as oportunidades que aparecem, que existem, né? Mas a gente não sabe aonde a gente vai chegar. Mas acaba que no dia a dia, as condições que aparecem, a gente começa a aperfeiçoar, e essa condição de você cada vez ter mais conteúdo, conhecer mais daquilo ali que você lida, e você dedica, estuda, aprimora, acaba que você fica mais seguro em seguir adiante. Então hoje, acaba que eu estou onde eu estou exatamente por isso, pela caminhada, pela estrada da gente ter conseguido fazer bons relacionamentos, da gente ter dedicado, aprimorado. E eu falo, a pessoa para estar onde está, ela tem que gostar. Ninguém faz aquilo que não quer e chega aonde se espera de forma sem ter um porquê, né? Então eu falo que a questão de você ter amor e paixão por aquilo que você mexe, ela é importantíssima. A minha filha, por exemplo, ela tem algumas vontades com relação à disciplina, estudo. Aí eu falo o seguinte, que você, independente de qual carreira você seguir, você tem que gostar daquilo que faz. Aí você vai ser bom em qualquer segmento que você atuar. Fantástico. No fim das contas, a gente repara que é uma ideia de você se prepara para todas as possibilidades. Logicamente que também não é fazer tudo, né? Porque tem aquela pessoa que vai se desesperar, né, Luciano? Vai falar, não, vou fazer tudo. Tem que fazer também. É o Bombril, famoso Bombril, mil utilidades. No fim das contas, aquela pessoa que quer fazer tudo, faz tudo, no fim das contas também não faz nada. Ele vira um generalista. Generalista. Né? Mas também, entendendo qual é a tua praia, agora que você entendeu, vai se aprofunda e entende como que funciona. Então, por exemplo, tem um objetivo, quero chegar em tal lugar, vai, ao invés de perguntar se você é capaz, muito pelo contrário, pergunta qual é o conhecimento que eu preciso ter, se aprofunda nisso e se está gostando, vive essa experiência até o final. Com certeza, não tenha dúvida. E hoje em dia, acaba que a gente é levado, né, pelo formato do mundo moderno a você ter algumas exigências, senão você está fora do mercado, né? Quais são elas? Então, a questão da comunicação que nos traz aqui é importantíssimo, né? A questão de relacionamento, a gente hoje em dia tem essa questão que a gente fica muito acomodado, comodismo, por conta da gente ter instrumentos que falam por nós. Por exemplo, você tem WhatsApp, né? Hoje em dia você não telefona para mais ninguém. Você passa áudio, você digita mensagem, você passa vídeo, mas você não conversa na ligação, a tradicional, né? Fazendo aquela troca, Aquela troca. Inclusive, há um pouco tempo atrás, liguei para um amigo meu, advogado, e ele disse, que interessante, você é o primeiro que me liga nessa semana, já estava na sexta-feira, eu não recebi nenhum telefonema. Todos foram mensagens, né, de uma dessas formas aí que a gente falou. Então, o pessoal perdeu essa questão de conversar, de encontrar, de tatear, do calor humano, né? Então isso é muito importante, principalmente nessa área que a gente tem de conexão, você obviamente ter a rapidez desses instrumentos outros, né? Sim. Que nos aproxima. Eu falo o seguinte, que diminui as distâncias. Porém, tem momentos que
a questão da presença, ela é muito importante. A conexão é diferente, ela é mais calorosa, acaba que ela passa mais segurança de você estar pessoalmente com a pessoa. Então, algumas vezes, escolha trocar uma mensagem, uma troca de mensagem por um café, você está encontrando com uma pessoa para estar em alguma oportunidade no restaurante, em um barzinho, Sim. enfim, aonde cada um gosta, mas tente preservar essa conexão de estar pessoalmente com as pessoas. Ela é muito importante. Muito importante. Eu sinto até uma coisa nesse sentido. Eu percebo que quando as pessoas elas foram vivendo esse mundo moderno, e eu até estou incluído nisso, a gente sabe que muitas das vezes mandar um WhatsApp vai ser muito mais conveniente do que você fazer uma ligação ali para a pessoa na sequência. E você vai lá naquela mensagem instantânea, recebe uma resposta rápida, até interessante, que é uma vez eu precisei ligar para uma pessoa, liguei. Falei, vou mandar uma mensagem, mandei mensagem. Oi, tudo bem? Tá podendo falar comigo? Exatamente. E aí, Luciano, eu tô percebendo uma coisa, e eu não sei, quero ver se é só uma coisa que eu tô comigo, se é uma coisa que o senhor sente também, para ver se eu compartilho essa angústia existencial com mais alguém, que, sobretudo, as pessoas da minha geração, elas estão chegando no mercado de trabalho depois de tanto tempo vivendo dentro de uma bolha, de um relacionamento afastado, que quando elas precisam se comunicar, ou elas não conseguem, ou elas se estranham. O senhor sentiu isso? É verdade. Inclusive, eu trabalho, né, com uma pessoa que está na área de recursos humanos, né, que ela faz a gestão de estágios lá no nosso ambiente de trabalho. E ela, tendo em vista que lida com universitários, com acadêmicos, ela fala uma coisa muito interessante, que ela tenta telefonar, né, para os possíveis estagiários que ainda estão naquele processo de análise se o currículo enquadra, se o perfil enquadra, e ela tenta falar, liga, não atende. Ela passa uma mensagem de WhatsApp, a pessoa aparece rapidamente, né? Ou seja, o pessoal hoje em dia não quer falar, conversar, existe não sei se é uma trava ou algo ali que ela prefere conversar por mensagens, né? Uma conversa fria. Olha que interessante, uma conversa fria. Ela não tem essa questão do timbre, do tom da voz, porque acaba que você consegue perceber muitas das expressões da pessoa pela voz. Sim. Né? Se ela está triste, se ela está feliz, se ela está desenvolta, se ela está nervosa, né? E a mensagem ela é fria e seca. Porém, tem ocasiões que isso é importante, no sentido de você não passar para a pessoa nada né, com relação às expressões, o que você está sentindo, mas tem hora que também que ela é prejudicial. Num ambiente, por exemplo, de contratação, né, de oportunidade de trabalho, a pessoa que quer contratar quer saber quem que é aquela pessoa do outro lado. E uma mensagem muito fria é ruim, né? Demais. Interessante essa questão assim, da nova geração de ter essas restrições da velha e tradicional fala, né? Uma coisa, inclusive, que eu estava pensando esses dias atrás, eu até conversei muito com a minha irmã, com o meu irmão, Luciano, que, no fim das contas, como isso é uma realidade tão constante, aquele famoso ditado, né, em terra de cego, né, para até pegar aqui a piada, quem tem um olho é rei, né, quem consegue ver com um olho é rei. Eu disse o seguinte, Bia, já parou para pensar o quanto que é fantástico você ir na contramão? Se as pessoas não querem se relacionar, se as pessoas não querem se comunicar bem, faça isso, se comunique. Se as pessoas não se relacionam no dia a dia, se elas não se mostram, se colocam em posições de destaque, faça isso por várias razões. A primeira delas é que quando você faz isso no seu dia a dia, você se transforma numa solução óbvia. As pessoas vão falar, uai, olha, é uma pessoa que está ali, de fato, fazendo coisas que quase ninguém faz. E em segundo momento, também a questão de teste, de treino. A gente às vezes esquece, mas a melhor forma de você aprender a se relacionar com as pessoas, na minha visão, é você se relacionando. A melhor forma de se comunicar, se comunicando. Porque você vai aprendendo ali, tem os seus trejeitos, tem a sua forma de se conectar, de se comunicar. Então eu até falei para ela, seguinte, escuta bem isso. Você vai utilizar até aqueles momentos mais aleatórios, entrou no Uber, fala bom dia pro Uber, pergunta se ele está bem, tenta puxar a conversa,
Entrou no ônibus, bate papo com o motorista, dá um oi, dá um bom dia mais caloroso, tenta fazer uma diferença por duas razões. Primeiro, você está utilizando aquele espaço simples do cotidiano como palco. Quando você ir para ambientes mais complexos, melhora a sua vida demais da conta, porque você já passou por aquilo em alguns momentos. Segundo, você se transforma numa pessoa diferenciada na sua geração. Você toma o caminho da contramão e isso chama muita atenção. Em terceiro, tem pessoas que precisam ouvir o seu bom dia. Tem pessoas que precisam ouvir a sua mensagem, às vezes que ela seja o mais simples possível. É importante que a gente crie conexões. Nesse sentido, aí a gente vem com um problema, que é o problema que, se você responder que trouxe a resposta, consequentemente as pessoas vão te pagar muito dinheiro para isso. É a resposta de milhões. Luciano, como lidar com tanta gente diferente que passa pela nossa vida, sendo que a gente sabe que tem alguns temperamentos que não encaixam? É verdade. Agora, você tem que procurar nas pessoas, pelo menos eu faço isso no meu ambiente de trabalho, né? O que aquela pessoa tem de melhor. Se você explorar nela, você vai achar aquilo que ela tem de bom e que tem de ruim. Então, para que a gente vai pegar no ruim? Então, você tem que ir nas virtudes dela, né? Então, eu acredito que a gente explora melhor as pessoas nesse relacionamento com pessoas heterogêneas e faz parte do nosso dia a dia pessoas diferentes, mas buscando aquilo que você absorve melhor de ensino, de aprendizado, o que ela tem melhor para te passar. Então essa é vamos falar assim, é uma tática, uma fórmula que eu uso, né, para a gente ter conexão e buscar aquilo que eu vejo que a gente tem igual rádio, que a gente tem uma vibração ali que a gente se encontra, né? E colocando exatamente no que você acabou de colocar aqui nesse bate-papo tão agradável, que eu lembro de você quando a gente ia fazer os despachos do nosso trabalho do dia a dia, eu sempre coloco, gente, quando a gente for conversar, traz uma caderneta, traz uma agenda e o papel junto, com a caneta, vai lá. Com a caneta, com a lapiseira, com o lápis, porque você conversa é muita coisa, acaba você se perdendo. Então parece uma coisa tão simples, mas não é, porque ali você já vai anotando e depois, obviamente, você faz um checklist e vai adiante, né? Eu falo, Matheus, eu já falei aqui 10 minutos, como é que você faz? Você não anota nada? Aí eu, né, aproveitando esse direito às cegas, é uma coisa que eu aprendi com você. Você falou, Luciano, eu desenvolvi algo para eu conseguir sobreviver num ambiente que eu atuo. Eu guardo tudo na memória. Eu falei, não é possível, eu falei uma coisa extremamente extensa. E era extensa mesmo. Você conseguiu gravar detalhes da nossa conversa, o ponto e a vírgula, né? Então, nessa pergunta que você fez, se você puder contar pra gente um pouquinho isso aí, não é agora nem eu o entrevistador não, mas eu achei interessante. A mesa invertida começou. Luciano, primeiramente, eu acho que a gente tem que pensar numa coisa muito interessante. A nossa mente, ela funciona de formas diferentes e cada pessoa tem um funcionamento próprio. É só parar para pensar no seguinte. Se você pedir para uma pessoa que nunca passou o tempo ouvindo para aprender e pedir para que ela passe uma palestra inteira de 1 hora só ouvindo um palestrante, ela vai conseguir captar aquela mensagem? Não. Verdade. O ponto é o seguinte, a gente tem que entender qual é o nosso melhor canal de memorização. Então, quando a gente olha para isso, a gente pensa, poxa, tem 3 canais possíveis. Primeiro, você tem uma memória visual. Não tem. Nenhuma memória visual. Até por questão da deficiência mesmo. Então, para mim não é algo factível pegar e escrever à frente, apesar de ter alguma visão hoje em dia. Porque esse tipo de comportamento não vai me remeter àquilo que está escrito no papel. A gente tem a segunda forma de memória, que é a memória auditiva. Então você vai lá, pega a memória auditiva e entende. É aquela pessoa que quando inclusive está numa balada, barulho estressante, ela quer conversar com alguém, ela vai falar, vamos ali para um canto mais afastado para eu conseguir te ouvir. Porque para aquela pessoa é muito importante o detalhe da fala, o jeito que está falando, o tom da voz, porque isso vai ser o que vai incorporar e vai gerar inclusive aquelas memórias, não só a memória, né, prática, mas também a própria memória afetiva. E a gente tem um terceiro tipo de pessoa, que é o pior tipo de pessoa. A pessoa com a memória sinestésica. Por quê? Ninguém vive no mundo uma vida sinestésica. Ah, não, Matheus, o que é memória sinestésica? A gente tem aquela pessoa que
vai ter esse tipo de perfil, e são muitas pessoas. Aquela pessoa que fala, nossa, se eu estou escutando uma palestra, não consigo aprender. Se eu estou, inclusive, escrevendo, não consigo aprender. Se estou vendo, não consigo aprender. O que eu faço? É aquela pessoa, Luciano, que precisa dar sentido a tudo aquilo que ela escuta, a tudo aquilo que ela vê, a tudo aquilo que ela faz para lembrar. É aquela pessoa que, inclusive, ela precisa ter, quando tem momentos de muito sentimento, ela incorpora para dentro de si. Então, a primeira coisa é você entender qual é o seu canal de memorização. Em segundo momento, entender que ouvir e escutar são coisas radicalmente diferentes. Você escuta, mas você ouviu aquilo. É a ideia da escutativa. Eu costumo, às vezes, quando estou dando palestra, treinamentos, pedir que as pessoas elas não se apresentem de imediato. Eu peço que uma converse com a outra e depois você não vai apresentar, né, a você mesmo, você vai apresentar aquela pessoa. Porque você vai conseguir ouvir ali, né, perceber ali naquele momento, se aquela pessoa exercitou uma coisa que a gente chama de escutativa. Quer entender quais são os detalhes, quer entender qual é a realidade. Então, hoje, a primeira coisa que eu gostaria de sugerir, se a pessoa quiser pensar nisso, e falando por que minha memória funciona assim, entenda qual é o seu canal de memorização mais eficiente. Ah, mas eu vou desprezar os outros? Não, vai lá e coloque em prática os outros. Você quer exercitar sua memória visual? Então comece a se colocar em posicionamento para que o seu cérebro comece a desenvolver a memória visual. Idem para a memória auditiva, idem para a memória sinestésica, que já é mais difícil, você precisa criar sentido. Em segundo momento, entenda que quando você estiver vendo e memorizando, não é só sobre ver, mas é buscar o detalhe. Quando você estiver ouvindo, não é só sobre escutar, mas é sobre ouvir. Não é só sobre colocar sentidos aleatórios, é realmente entender, quando for memória sinestésica, qual que é o real sentido que aquilo me traz. E até para essas pessoas, por exemplo, estou escrevendo enquanto estou ouvindo, isso ajuda, porque ela está colocando um sentido físico e ali as emoções, os sentimentos em tudo aquilo que ela está fazendo para conseguir captar. Então, o segredo em essência, entenda seu canal, desenvolva o seu canal, principalmente aquele que é melhor, e você vai conseguir ter aí um direcionamento. Eu sempre tive essa ideia de conseguir potencializar isso, e tanto é que passei dos meus 8 anos de idade até agora, finalizando a graduação, sem ter feito nenhuma anotação no papel. E graças a Deus, as coisas estão se encaminhando, né? Formando agora, inclusive, graças a Deus. É impressionante. E me chamou muita atenção, né, nessa experiência que a gente teve de trabalho, o que você desenvolveu, né? Bacana e parabéns por você dividir com as pessoas que acompanham o seu canal, o podcast, um pouquinho dessa experiência que o pessoal pode desenvolver. Isso Sim. é muito bacana, né? Passar experiências de vida e coisas que a pessoa vai usar na sua vida, né? É igual o pessoal pergunta essa questão do relacionamento, né? Às vezes, assim, chega para nós algo para resolver e a gente não sabe nem por onde começar, né? Então a gente começa a buscar lembranças de pessoas que têm a ver com aquele assunto, aquele segmento, pessoas que trabalham em uma determinada área. A partir daí a gente começa a fazer conexões. Então tem aquela teoria dos 7 níveis, não sei se você já teve a oportunidade de ler, de assistir filme, inclusive é só buscar no Google, né, que apenas 7 pessoas separam você de qualquer pessoa do mundo. É bem interessante isso. Inclusive cientificamente, né, estudado. Então a gente começa a chegar em pessoas, em conhecedores de determinado tema através de uma rede de relacionamento. Isso é bem bacana. Quando você puder fazer essa pesquisa, não deixe de usar não, que você vai chegar onde que você precisa. Uhum. Faz todo sentido. É um amigo do amigo que conhece aquela coisa da cidade do interior. Você é filho de quem? Você é filho de quem? Do mineiro, né? E falando em mineiro, você é o paulista mais mineiro que eu conheço. Ó, chique. Pois é, ué. O nome da cidade mineira, Matheus Leme, né? Da nossa grande BH, ué, é mineiro mesmo, ué. Pra quem não sabe, meu nome é Matheus Leme Cardoso. Aí lá na Assembleia eu só era conhecido como Matheus Leme. A gente tem até lá um assessor, né, que é de Matheus Leme, ele chegou. No dia que ele viu, ele falou, não é possível. É verdade. Matheus Leme. Uma cidade da grande Belo Horizonte, né? Uma cidadezinha bacana. Tem uma tal de Formiga Doceira. Não tô ganhando lá, ó, Formiga Doceira. Formiga Doceira que dizem que todo mundo que vai a Matheus Leme tem que ir lá. É verdade. Lá é um lugar, uma gastronomia fantástica. Para quem passa por aquela estrada ali, é bem lembrado. Até que você comentou com essa questão aqui
da questão. Sim. A gente sabe que o mineiro é um pouco mais diferente. Deus no início estava falando, mineiro, eu sou mais mineiro do que muito mineiro aqui. Conheço mineiro que nem de café gosta, não sei. Então, eu já do BH, eu gosto de café, eu gosto de queijo, eu gosto de pão de queijo, eu gosto de Minas, né? Minas está disparado como o melhor estado do país, com certeza. Mas o ponto é, o mineiro é diferente nos seus relacionamentos. Bom, a gente sabe que tem essas diferenças geracionais, mas é diferente. Hoje, você que passou por tantos outros estados, foi para Brasília, já viajou muito para São Paulo, viajou muito, e conversa com gente de tudo quanto é canto do Brasil e do mundo. Como se relacionar, inclusive, tendo essas diferenças étnicas e por que a gente tem que arriscar com essa gente que está totalmente longe da nossa realidade? O mineiro tem a característica de ser mais, embora muito afável, amável, mas ele é desconfiado, né? Então, para o mineiro apostar em alguma coisa, em um negócio, ele tem que ter assuntado muito, proseado muito, né? Como se diz. Então, esse é um jeito nosso, né? De observar muito, de tentar buscar na conversa elementos que você tente ver se aquilo ali é realmente uma coisa que vai reverberar ou não. É uma tática, né, que você está desenvolvendo, puxando a língua, como se diz, você está absorvendo mais informações com a tomada de decisão, né? Mas o militar, essa questão de ser agradável, cativante, ele te traz para o ambiente dele de família, intimidade. É um jeito de você cativar pessoas e trazer para o íntimo e transformar uma conexão mais confiável daquela pessoa, do seu interlocutor, né? Isso é muito mineiro, né? Agora, acaba que a gente tem as características mais diversas, né? Com um país com mais de 5.500 municípios, né? 27 estados aí, mais o Distrito Federal. E as peculiaridades, as características, as culturas, as tradições de cada um, né? Acaba que a gente, no dia a dia, tem que saber lidar, aproximar, como você falou, provocar que aquela pessoa possa estar trazendo para você formas de você estar estabelecendo ali um canal, né? Então, é por meio do diálogo. Uma coisa que eu peguei na sua fala, Luciano, e que eu achei simplesmente fantástica, a questão de quais óculos que a gente está utilizando. De novo, a gente trabalha aqui com a ideia de uma busca de uma visão. Claramente, a gente entende que as pessoas elas querem chegar a algum lugar, elas visualizam esse lugar e elas precisam depois buscar os conhecimentos, precisam buscar as pessoas, precisam buscar os relacionamentos para chegar até onde se propôs, até onde elas quis chegar, de fato. E você disse, olha, Matheus, a ferramenta que eu mais utilizo é olhar para cada pessoa e buscar extrair dela aquilo que é de melhor. Logicamente que a gente não fica às cegas nesse momento. A gente não esquece daquilo que também está do outro lado, né? Muito pelo contrário, a gente realmente se aprofunda. Mas, nesse sentido, hoje a gente sabe que o senhor é um líder, o senhor trabalha. Quantas pessoas lá hoje? Hoje ainda está em torno de umas 30, 35 pessoas, mais diretamente, né? Sim. Mas indiretamente, em inúmeras, centenas, digamos, né? Agora, como conectar? E aí é uma pergunta até mais difícil, porque estando à frente de tudo isso, como conectar tanta gente com tanto propósito diferente, tanto sonho diferente, em prol de um mesmo objetivo, fazendo aquilo que a gente chama de sinergia, né? Como muita gente gosta de colocar hoje em dia aí. É o jogo de cintura, né? É o chamado jogo de cintura. É saber dançar conforme a música toca, né? Mas a gente, obviamente, tem um volume muito grande, né? Que chega de pleitos, de atribuições, de pessoas que precisam estar falando conosco no nosso ambiente de trabalho. Então você tem que, obviamente, ter um jogo de cintura para escutar todo mundo. Todo mundo quer ter oportunidade para se expressar, trazer ali suas demandas. E você tem que segurar, né? Falar, espera um minutinho, aguenta a mão aí. E às vezes você não deixar de atender, mas às vezes atender um pouco mais rápido, aqueles assuntos mais demorados, porque a complexidade da matéria assim exige, né?
mas você tem que atender, dar atenção, escutar, como o nosso próprio, né, deputado fala, quem ouve mais acerta mais, né? Isso é um ensinamento que a gente pega dele e é verdade. Aquela pessoa que acha que é o dono da verdade, o dono da razão, nem sempre ele segue na melhor estrada, né? Quando você escuta mais pessoas e muitas das vezes até temas que não é o seu, né, de que você teve condição de dedicar, de aprimorar, de mergulhar, você formando convicções de pessoas que entendem mais, o seu resultado, quando você toma determinadas decisões, ele tende a diminuir o risco do desacerto, né? Uhum, perfeito. E já que quem ouve mais acerta mais, eu quero fazer aqui só uma recomendação para você de um projeto social que é fantástico e é bom que você escute sobre ele e realmente pense na possibilidade de levar ele adiante. A gente conhece, inclusive até o Luciano conhece ele também, o projeto Abrindo Caminhos de Piumhi. O Luciano conhece muito bem, é um trabalho fantástico, inclusive feito pela Cláudia. Eu quero convidar você aqui a conhecer um pouco mais. Vai lá no site hoje do Abrindo Caminhos e conhece o trabalho fantástico que é feito lá em Piumhi, com diversas crianças que têm ali alimentação. Não só alimentação, mas também tem a possibilidade de conhecer a fundo formas de ver o mundo que são totalmente diferentes daquela realidade de periferia que eles vivem. É um lugar onde a gente vê esperança sendo trazida, não somente para a espera, mas de fato para a prática. Então conheça esse projeto, inclusive já quero te convidar, não só conheça, como também incentive esse projeto e faça a sua parte, porque eles merecem demais. Demais mesmo. Então conheça lá o projeto Abrindo Caminhos de Piumhi, o site. Vou deixar aqui para você, inclusive, conhecê-los. E nesse sentido, Luciano, vamos até pensar aqui numa coisa, né, que eu acho que é o ideal. Liderança, conexão, relacionamento. No fim de contas, nada mais é do que um direcionamento para conectar pessoas. E no fim das contas, realmente, tudo se resume a isso? Pessoas. Ah, não tenho dúvida. A gente é um ser que precisa do outro, né? A gente viu a pandemia aí com relação ao Covid, todo mundo sentiu a ausência de pessoas, de tato, de fala, de estar presente, né? Tanto é que dos grandes maus aí como consequência, sequela, né, dessa pandemia foi a questão, né, de pessoas com depressão, pessoas que passaram a ter algumas dificuldades, né? Depois de toda a sua fala, a gente vai se direcionar para um caminho que é muito importante. A nossa identidade enquanto ser humano, ela se revela no contato com o outro. Isso é inevitável, porque não dá para ver sozinho, né? Se for ermitão vivendo muito sozinho, Deus nos livre, de repente o mundo acaba e só sobra a gente vai perdendo essa nossa identidade, porque não vai ter mais nada o que ser feito, né? A gente só vai descobrindo quem nós somos de verdade quando nós somos, inclusive, até contrariados, né? E, no fim das contas, se colocar nessas posições de desconforto, colocar nessas posições de tanta dificuldade, tanto transtorno, é aquilo que, de fato, faz toda a diferença. Sair daquela zona de conforto para conseguir andar no sentido de uma zona de crescimento. A gente sabe bem que é doído, mas é melhor a dor da evolução do que aquela dor mais voltada para a atrofia. E até nesse sentido de realmente buscar a identidade. Hoje, Luciano, a gente sabe que as gerações que estão vindo, elas estão perdendo muito a possibilidade de se conhecer, né? Conhecer a si mesmo, como já diriam os filósofos. O que o senhor sugere para a gente, que é novo, né? Que ainda está aí na primeira metade da vida, bem na primeira, né? No meu caso, ainda estou no primeiro terço. O que você sugere para a gente realmente conseguir ter conhecimento da nossa identidade para se relacionar nesse mundão de nosso Deus? Ouvir os nossos avós, os nossos tios, os nossos pais, né, que está faltando. O povo hoje em dia, né, de uma forma geral, não ouve. O pessoal quer a informação já pronta, né? Da minha época, que não é tanto a sua, nós tínhamos as enciclopédias. A gente precisava de fazer um trabalho de escola, então você tinha que ir lá, debruçar sobre o livro, folhear, passar páginas e você chegava, às vezes, até cochilar de tanta coisa que você lia, anotava, você tinha que escrever mesmo e muitas das vezes passar para uma datilografia, para uma digitação no computador. Hoje não.
Hoje você digita no Google qualquer busca, ChatGPT. qualquer coisa, o ChatGPT, a coisa já vem pronta, você não precisa mais construir mais nada nesse sentido, né? Então, voltando à sua pergunta, Matheus, eu acho que a questão, né, uma sugestão, né, na minha avaliação, é ouvir os antepassados, aquelas pessoas que têm mais experiência que a gente. Então, eu acredito que é um bom caminho. Olha para o passado para entender o presente e, quiçá, sonhar o futuro. Exatamente. E a inteligência artificial e outras mais que vem aí, a robótica é inegável. A gente não tem como ir colocar barreiras para ir adiante, né? Mas para a gente ter uma coisa menos robótica e mais humana, a gente tem que provocar. Aí sim, a gente estar em ambientes, se provocar a estar em eventos familiares, de amigos, e não ficar nesse isolamento virtual, né? Então eu acredito que às vezes a gente fala assim, não, eu estou muito tarefado, eu estou muito cansado, a semana inteira foi, né, eu estou estafado e eu quero é descansar. Mas se você não provoca estar em ambientes onde tem grupo de pessoas, que você possa se relacionar, acaba que você volta naquele espírito do ermitão que você acabou de falar há pouco. Então, eu acho que a gente tem que se provocar, no sentido de estar presente em ambientes com mais pessoas. E se relacionar com elas também, né? Exatamente. E entender que relacionamento também é dar e receber, né? Você recebe muito e, claro, né, é aquilo que o senhor disse, você escuta para incorporar o que faz sentido para você, claro que com filtro, com crítica, né? A gente não pode acreditar que tudo que a gente pega para, né, ouvir também a gente tem que incorporar, não, é realmente escutar. A gente escuta, ouve, processa, vê o que faz sentido e coloca para dentro, para a gente também entregar para o outro, né? E aí, nessa questão até da identidade, Luciano, a gente percebe que, olhando para isso, visualizando isso, as pessoas também hoje têm uma busca por propósito. Como buscar o propósito, na sua visão? Ô, Matheus, essa é uma pergunta bem interessante. Agora, fazendo uma conexão para a gente chegar adiante, eu gosto muito de fazer o seguinte. Aquela pessoa que está no dia a dia respirando sobre determinado assunto, por exemplo, falar uma coisa bem simples que a gente no dia a dia vai num restaurante, né? O garçom, o maître, ele conhece o cardápio muito melhor do que a gente, que chegou ali agora, né? Então, ele chega com aquela menu com muitas opções e a gente... O que eu vou pedir? Eu gosto muito de devolver a palavra para ele assim. Se fosse você aqui no meu lugar, trazendo a sua mãe para almoçar aqui no restaurante, o que você serviria para ela? Porque ela já conhece aquele cardápio melhor do que eu, né? E ele vai estar oferecendo aquilo para uma pessoa que para ele vale muito, né? Então, fazendo essa brincadeira, essa conexão à parte, eu faço isso muito quando eu vou nos lugares, independente qual área, onde que seja, aquela pessoa que conhece mais e me oferece algo, eu gosto muito de devolver para ela. Eu falo assim, se fosse você, para você, nessas opções aqui, você iria aonde? E eu erro muito pouco quando eu uso esse tipo de artifício, sabe? Porque é a pessoa que conhece do assunto que vai me ajudar a chegar onde a gente busca, a gente gostaria de chegar. Então, eu acho que essa é uma tática bem interessante. Ou seja, visualizou que você quer algo, busque pessoas que já viveram e que entendem do que você está falando, porque é nos mestres, nas pessoas que entendem um pouquinho mais do que você sobre esse assunto, que você pode achar insights, reflexões, um conhecimento que você não tem. Não tenha dúvida. É a questão do legado, do passado, das memórias, né? De quem já vivenciou determinado assunto e errou tanto, ele, para chegar no acerto, ele passou por várias intempéries, dificuldades. Por exemplo, aproveitando o momento de hoje, está nos cinemas e fica uma dica bacana do filme A Viúva Clicquot, que é daquele Champagne Vive Clicquot. Ali foi tantas tentativas, né, de uma pessoa que acreditava naquele produto e por errar tanto, por passar por tantos momentos
às vezes, de perder tudo que se fez. Não vou dar spoiler, não, tá, Matheus? Que é bacana, aconteceu no filme retratando a vida real, caso real desse produto, né? De chegar no maior sucesso entre as bebidas nessa categoria. Tanto é que fala assim, o império da viúva clicou, porque foram diante de tantas tentativas, caminhos, erros, aceita, receita que fez de uma forma ou de outra, no final teve o sucesso, com muita garra, gana, dedicação, acreditar no propósito. Então eu penso muito nesse sentido. Fica a dica aí para todas as pessoas que te seguem no seu canal. Tá no cinema, mas daqui uns dias já tá nos canais de streaming também. Logo. É aquela ideia, né, Luciano? O ouro que você está procurando talvez só esteja na próxima caverna, né? Tem um pouco mais de persistência, continue insistindo, e entenda que com os erros e os acertos do caminho, né, a gente vai aprendendo como vivenciar. É interessante que o ser humano é o único animal que não vem programado, né? A gente vê o gato gateia, o pato pateia, né? O cachorro, né, cachorreia, e vai nessa, né? A gente não, né? Se você pega lá, como diria já o Rousseau, dá o piste pro gato, ele não vai comer. Não é da natureza dele, ele vai passar do lado, não vai matar a fome dele, ele não vai se, né, colocar naquela situação. Você vê do outro lado aí o passarinho, você der carne para ele não vai comer de jeito nenhum. O ser humano, você dá o alpiste, ele come o alpiste, come a carne, come o gato e o passarinho junto também, né? Realmente nós somos os únicos seres que temos essa capacidade de nos adaptarmos nessa busca incessante da nossa construção, da identidade, das relações, da vivência com as pessoas. E no fim de contas, tudo com um objetivo, viver uma vida com propósito. E melhor, né, do que o senhor mesmo diz, quer entender o seu propósito, pensa naquilo que você realmente pode resolver na vida dos outros. Tá dando certo? Isso que você tem, esses dons e talentos que você tem, estão sendo usados para mudar a vida de alguém? E eu acho que isso é uma coisa fantástica. Outra coisa também que eu estava até pensando aqui na conversa com o senhor, nós seres humanos também a gente tem aquele lado nosso que é um lado escurinho, né? Aquele lado ruim, as nossas más inclinações, uma situação difícil. E eu costumo sempre ter aquela ideia de que não existe mérito para uma pessoa que sempre se comunicou bem e se comunicar bem. Mas aquela pessoa que nunca se comunicou, que era tímida, que era acanhada, que não se relacionava, quando ela literalmente vai e dá bom dia pro porteiro do prédio, ela tem o triplo do mérito que uma pessoa que faz aquilo todo dia tem, né? Então eu sinto também que o nosso propósito de vida, a nossa caminhada, ela vai muito na contramão das nossas más inclinações e daquilo que nós temos como maior dificuldade. O senhor também tem essa visão? Não tenho dúvida. Eu gosto muito de colocar uma situação que é o seguinte: se coloque no lugar daquela pessoa para determinada situação que você está passando, ou que ela está passando, e você está querendo algo dela que ela não consegue fazer a entrega. Então eu gosto muito de falar assim, se fosse você, naquelas condições dela, de onde ela vem, da estrutura que ela tem, seja de conhecimento, educacional, ou do ambiente ao qual ela hoje está inserida, como é que seria, né? Então eu gosto muito de me colocar no lugar dela para tentar chegar um pouquinho no que ela está apresentando para mim, né? Então, eu acho isso bastante interessante. Quando você fala a questão da liderança, eu acho o seguinte, é realmente você buscar naquela pessoa tudo que ela tem de melhor para entregar, mas sabendo as limitações que ela traz também, né? Então, aquela questão de saber compreender mais, escutar mais, e, obviamente, respeitar aquela pessoa. Você pode ter certeza que o resultado está aí. A pessoa vai ter mais entrega, ela vai ter mais condição de estar junto no seu propósito. E reconhecer os méritos também, né, Luciano? Exatamente. Porque pessoas reagem a incentivos. Você não reconhece mérito também. A questão de valorização, né? Você reconhecer aquilo que ela tem, muitas das vezes não é nem questão de salário bem financeiro. Ela quer o reconhecimento e a valorização da capacidade que ela tem, da contribuição que ela está trazendo. Isso é muito importante. Felicidade é o que, Luciano, na sua visão?
Felicidade é você estar devolvendo para aquela pessoa que você está tendo, né, um relacionamento, uma conexão, algo agradável. Você é o tal de devolver o que você está recebendo, né? Eu falo o seguinte, compartilhamento. Então, se você está vendo que aquela pessoa está refletindo o que você está recebendo, eu acho que a felicidade é quando você está sendo reconhecido, você consegue ser aceito, quando você consegue se expressar e as pessoas escutarem o que você tem para colocar, quando você realmente é ouvido e aceito. Eu acho que essa é uma palavra que definiria a questão de felicidade. Ou seja, quando você achou aquele lugar no mundo que está tão bom que você não quer sair de jeito nenhum. Exatamente, não tenha dúvida. Vamos falar sobre o livro? Luciano, hoje, aquele livro que não pode faltar na cabeceira da sua cama, que você recomenda para todo mundo, que é aquele livro que vai mudar a visão da pessoa definitivamente. Eu sei que alguns têm dificuldade de falar sobre um livro, então fica à vontade, esse momento é seu. Brilha aí. Esse eu acho interessante. Ele é um livro que já tem um pouco mais de tempo de edição, que é As 48 Leis do Poder. Uhum. Eu acho que ela tem uma coisa muito maquiavélica, mas ela te instiga e te provoca. Eu acho que é um livro bem interessante que mexe naqueles que o leem, sabe? Eu acho que é interessante, fica a dica. Ele é um livro que você pode fazer uma leitura rápida, não é aquele livro grande, mas que lhe deixa realmente reflexões bem interessantes. Uma pessoa que te inspira. Meu pai. Meu pai é uma pessoa que realmente fez eu trilhar o caminho que eu tô hoje, né? O pai tá com 80 anos, trabalhando e muito. Eu acho que é daí que eu valorizo o trabalho, reconhecendo que é a virtude, né? A pessoa que pode estar produzindo, que pode estar desenvolvendo, que pode estar melhorando, né, o ambiente onde ele atua, em qualquer área que ele está, mas que ele produz. Eu acho que a produtividade é um importante para o ser humano realmente estar vivendo, né? E eu brinco, a vida é movimento, você sempre tem que estar movimentando. Quem movimenta faz a vida ficar bem melhor. E hoje, o que você quer inspirar nas pessoas que você está deixando aqui? Matheus, essa é uma pergunta realmente que você tem que parar uma vida para pensar, né? Não tenha dúvida. Mas é exatamente essa questão de você poder compartilhar o conhecimento que você adquiriu. Eu sou muito de dividir aquilo que eu recebi de outras pessoas, que eu fui juntando, pegando quebra-cabeça. Eu não gosto muito daquela questão do egoísmo de segurar para mim o que eu sei, o aprendizado. Eu gosto de dividir, de difundir. Eu acho que para você você tem que somar para multiplicar, né? Eu tenho isso como um norte, né, na minha vida, naquilo que eu acredito. E muito além daquilo que os olhos podem ver, existe Deus. Deus. Sim, não tenha dúvida. Aqui esse é uma situação que você não precisa de ver para acreditar, tá? E o ensinamento, né? Tudo que ele deixou para nós estarmos aqui, inclusive agora batendo esse bate-papo agradável. Entendi. Luciano, sendo muito honesto, é fantástico ter recebido o senhor aqui nesse momento tão incrível. Poder conversar com as pessoas sobre relacionamento, sobre conexão, sobre uma vida com propósito, sobre liderança, sobre tantas coisas que, sinceramente, me faz falar para o senhor até o porquê que eu te trouxe aqui. A gente trouxe Luciano Gontijo aqui hoje, porque desde o primeiro momento que eu conheci você naquela ligação, o senhor estava até meio gripado, chamando eu, falando, Matheus, vem pra cá trabalhar comigo. E eu falei, tá bom, eu tava lá em São Paulo, terminando pandemia, aquele negócio louco, todo mundo tentando voltar. E aí, a professora Fabiana falou, vai, conversa com o Luciano, assume esse compromisso e vive essa experiência. Vai ser fantástico para você. Quando ela falou que vai ser fantástico para mim, eu falei, ok, né? Será que vai ser tudo isso mesmo? O ponto é que eu me surpreendi. Eu lembro até hoje, quando entrei na sua sala pela primeira vez, a gente teve a primeira conversa,
Conforme o tempo foi passando, a gente teve todas as conexões possíveis. E foi ali que eu entendi que uma pessoa que tem uma visão que ultrapassa o que os olhos são capazes de ver é aquela pessoa que, de fato, empresta os seus olhos para que as outras pessoas que estão à sua volta, ao seu redor, possam ver muito mais longe. É o que eu, inclusive, aprendi durante toda a vida, e eu busquei pessoas que fossem sempre assim. Luciano, aqui realmente fazendo esse momento tão especial, você, para mim, não só para mim, como para tanta gente, você tem sido essa pessoa visionária que, através das conexões que você faz com essas pessoas, esses relacionamentos, você empresta para elas os olhos que enxergam aquilo que ela não enxerga, que pode ir muito mais longe. Isso simplesmente não tem preço que se pague. E um visionário é assim. Você é um grande visionário. Eu quero agradecer muito, Luciano, por tudo que o senhor tem feito, tanto por mim quanto pelas demais pessoas que estão à sua volta. Eu quero realmente instigar a todo mundo que está ouvindo esse momento, esse relacionamento, essa troca, essa conexão. Quero convidar realmente essas pessoas que estão aqui nos ouvindo para pensar que uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que realmente tem propósito, é aquela vida onde as conexões e os relacionamentos humanos vão muito além daquilo que realmente a gente espera. Buscam ultrapassar o invisível para entregar aquilo que é de melhor dentro de si para quem está à sua volta. E é isso que eu sempre vi no senhor e, apesar de pouca visão, sempre vi e acredito que muita gente tem essa gratidão por isso. Mas eu quero ouvir do senhor o que o senhor acha, como palavras finais aqui para o nosso visionário. Se eu tivesse que deixar um recado para eles sobre toda essa nossa conversa, um resumo, o que o senhor falaria para eles? Acredite em si. A pessoa, por mais dificuldade que tenha, a gente, às vezes, né, vê pessoas que estão querendo jogar a toalha, como se diz, mas a questão de acreditar, né? A pessoa, quando ela realmente dedica, por mais dificuldades que tenha, mas ela faz de chegar, de espremer, de tentar até o fim, você pode ter certeza que ela vai conseguir lograr o êxito no propósito dela. E eu que te agradeço por esse convite aqui, Matheus, né? Foi muito agradável, não titubeei quando você me convidou. Gratidão, você acabou me tomando a palavra que eu ia finalizar, que é uma das palavras que eu mais gosto de ouvir e de expressar, que é a gratidão. Por estar aqui com você, você pode ter certeza que eu aprendi mais com você do que você aprendeu comigo no nosso ambiente de trabalho, e você entrou estagiário, saiu empregado. Graças a Deus. E você fez uma coisa bacana que é militar no meio que você não militava, que é no agro, né? Na agropecuária, no tema da alimentação. Hoje você está num trabalho que tem a ver com o direito, porém ligado ao setor produtivo, né? Então você soube aproveitar o insumo que você estava recebendo num desafio novo e usar aquilo ali como trampolim para hoje estar onde você está, usando a experiência que você tinha, agregando novos conhecimentos e chegando adiante. Então você pode ter certeza que desde o início, quando você foi trabalhar conosco, foi uma das primeiras palavras que eu falei: Matheus, nós vamos aprender juntos. E aprendemos muito. Pois é, acaba que você, naquela questão, né, de absorver conhecimentos, né, da questão do direito, do ambiente de trabalho, mas a gente conhecer também você, tudo que a carga no sentido positivo, né, de conhecimentos que você tem que a gente não tinha, com relação a essa questão de ver além dos olhos. A gente aprendeu a lidar com uma pessoa dentro daquela condição que ela está, como é que ela enfrenta esse desafio e consegue prosperar, né? Então você pode ter certeza que foi um grande ensinamento que você deixou para mim e para os seus colegas que você teve até pouco tempo. Muito obrigado, Luciano, por ver o mundo através dos seus olhos. E você, meu visionário, o convite aqui ele é certo. Viva essa vida com propósito. Acredite em si mesmo, como aqui mesmo foi dito. E não só, entregue na vida das pessoas aquilo que você tem dentro de si, que é o seu melhor. E isso vai fazer com que a vida seja muito melhor e com certeza os seus relacionamentos, as suas conexões, a sua forma de ver o mundo, inclusive a sua forma de liderar as situações que estão à sua volta, vão ser totalmente diferentes. Quero já te convidar de novo, vem fazer parte da nossa comunidade no Instagram e já clica aqui nesse botão de se inscrever se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clicando aqui no sininho para você receber todas as atualizações, porque já já vem novidade boa por aí e vocês vão se surpreender bastante. Então,
Muito obrigado, visionários. Até a próxima.